10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Seja então bem-vindo ao 10 para a Europa, o seu programa semanal onde dedicamos um tempinho para falar sobre a nossa casa-mãe, a Europa. Comigo, Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct. Olá, Marco. Olá, Carla, boa tarde. Que novidades é que temos? Ora bem, muito poucas de facto. A atualidade, antes de mais, antes que me esqueça, queria felicitar a Rádio Popular também pela colaboração que teve no Dia Internacional do Idoso em Câmara de Lobos. Sei que estiveram lá presentes a fazer a cobertura do evento. É sempre um dia e uma efeméride que vale a pena recordar. Aliás, tive a oportunidade de passar na praça e de facto estava bem composta e com uma série de atividades que de facto vale a pena celebrar, não é? Portanto, à parte desta felicitação à Rádio Popular e também à Câmara Municipal, tanto quanto eu sei, foi uma iniciativa da própria Câmara Municipal, relembrar que de facto lá fora a atualidade europeia encontra-se decididamente marcada pela audição dos comissários indigitados, portanto, à Comissão Europeia. Nós já tínhamos falado nessa situação aqui há alguns programas atrás, portanto, são no fundo nomeados o Presidente da Comissão, já sabemos quem é, e depois nós temos um comissário para cada Estado-membro, portanto os 28 Estados-membros que compõem a União Europeia, e isto não é um processo assim tão simples quanto isso. Portanto, essa proposta desses comissários, os nomes que são propostos são apresentados a uma comissão do Parlamento Europeu e, portanto, há toda uma série de trâmites legais. Portanto, há um conjunto de questões que os comissários terão que responder numa primeira abordagem, depois são sujeitos a uma audição a esta comissão do Parlamento Europeu, uma audição que é de facto bastante exigente, que requer muita preparação, que tem uma duração aproximada de 3 horas, portanto, durante 3 horas os comissários são inquiridos sobre um conjunto de questões relacionadas com a pasta que eles irão tutelar para os próximos 5 anos, e só depois é que sabemos, num prazo sensivelmente 24 horas, é que ficamos a saber se de facto, exatamente, se o Parlamento, se aquela comissão parlamentar se concorda ou não com aquele nome que é proposto. Regra geral, os nomes propostos tendencialmente costumam ser aceitos. Atenção que depois, no seu todo, no conjunto, todos aqueles nomes dos futuros comissários europeus são apresentados ao Parlamento Europeu e então aí são votados, e então a partir daí é que temos de facto uma nova Comissão Europeia, o que deverá acontecer agora no final do mês de outubro, sendo certo que para já o que se fala muito são de 4 comissários cujos nomes não têm gerado assim muito consenso, não é? O que não aconteceu, felizmente, com o comissário português Carlos Moedas, como as pessoas sabem, que teve esta semana a sua audição e que teve a aprovação por parte da própria Comissão Parlamentar. E um aspecto curioso que eu gostava de destacar é que nada disto é feito às escondidas, não é? Porque às vezes, quando falamos dessas coisas, as pessoas, a ideia que têm é que é um processo um bocadinho estranho e à margem de tudo o resto. A transmissão, portanto, daquela entrevista foi feita, daquela audição foi transmitida, portanto, diretamente pela internet. Tive a oportunidade de assistir durante toda a manhã à audição do Carlos Moedas e, portanto, acho isso que é um aspecto bastante positivo. Portanto, qualquer cidadão, desde que tenha uma ligação à internet, pode estar ali pode estar a par com a tradução e saber exatamente o que é que lhe foi perguntado, como é que ele se comportou, como é que respondeu. E, portanto, acho que isto também ajuda à transparência de todo o processo. Marco, falamos do que se passa e do que se está a passar nestes dias na Europa, mas a verdade é que por cá o Centro também continua com algum trabalho. Por cá e à nossa escala vamos desempenhando as nossas funções, a nossa tarefa, portanto relembrando um bocadinho aquilo que já tivemos a oportunidade de falar em programas anteriores. Portanto, o Centro de Informação Europe Direct Madeira encontra-se sediado na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, portanto é muito fácil lá chegar, é na verdade o primeiro escritório
quem entra no edifício da Casa da Cultura. Portanto, é muito fácil lá chegar. E também é muito fácil fazer, entre aspas, com que o centro saia de lá, porque basta pedir. Exatamente, portanto, no fundo... há sempre alguém que está disponível a ir a uma escola, a ir a um centro de formação, a ir a um lar de idosos, a ir a um sítio qualquer explicar tudo o que tem a ver com estas questões da União Europeia. Exatamente, Carla. Portanto, esse tem sido a nossa maneira de estar. Portanto, nós temos, obviamente, um gabinete aberto diariamente entre as 9 e as 5h30, onde qualquer cidadão se pode dirigir para colocar uma questão, para tirar uma dúvida relacionada com a União Europeia, para esclarecer, para tentar saber alguma curiosidade, ou simplesmente porque é um curioso sobre os temas europeus e quer aprender um pouco mais, e nós temos lá um conjunto de publicações que fornecemos gratuitamente a quem lá passa sobre os temas europeus. Portanto, fica desde já também o convite para lá passarem. Obviamente não pagam nada por este tipo de serviço, mas também temos consciência que de facto temos que vir cá para fora, para o exterior, e felizmente nós temos vindo cada vez mais a receber, à medida que as pessoas vão conhecendo a existência, portanto, do Centro Europe Direct Madeira, tem-nos vindo a solicitar para fazer palestras, sessões de esclarecimento, e de facto a última que nós tivemos não foi no nosso concelho onde estamos situados, não foi no Concelho de Câmara de Lobos, foi precisamente em Santa Cruz, e foi na Junta de Freguesia de Gaula, por via de uma proposta de uma associação local, a Associação Cidadania Global. Portanto, o que nos propuseram foi falar... Propuseram, aliás, o tema muito interessante, o título era muito interessante da palestra, que era desmistificar a União Europeia. E eu acho que faz todo o sentido, porque de facto, quando se fala da União Europeia, muitas das vezes o problema lá está é que acha-se uma coisa muito confusa, muito complexa, e à partida, por ser uma coisa muito complexa, nós já perdemos a vontade de tentar saber mais sobre o assunto. E a verdade é que também, quanto menos sabemos, mais ideias erradas ficamos sobre o assunto. E isso é uma percepção que nós temos quando vamos passando pelos sítios, pelas escolas, pelas instituições, por juntas de freguesia, quando temos estas sessões de informação com as pessoas, chegamos à conclusão que as pessoas, de facto, muitas das vezes até não gostam, por exemplo, da União Europeia, têm uma ideia errada da União Europeia, mas porque estão mal informadas acerca do assunto. Porque desconhecem, muitas das vezes desconhecem. E de facto, isso foi o nosso propósito em estar lá na Junta de Freguesia de Gaula. Não foi uma enchente, não tivemos uma sala muito cheia, mas quem lá estava de facto bastante curioso, e de facto foi interessante ver que até um dos temas em que as pessoas estavam mais interessadas tinha a ver precisamente com uma questão que era as instituições europeias, o funcionamento. O Parlamento Europeu, como sabem, nós todos, ou quase todos, ou alguns, votaram no dia 25 de maio para o Parlamento Europeu, e a propósito desse assunto, depois nessa ação de esclarecimento, gerou-se naturalmente alguma conversa mais interessante sobre a importância de se votar ou deixar de votar, ainda para mais para um Parlamento Europeu, e a história ainda tornou-se mais grave quando foi dito que de facto nós estávamos no Parlamento Europeu, existem 751 eurodeputados, que representam os 28 Estados-membros e representam 508 milhões de habitantes. Não posso esquecer a reação de uma pessoa que achou que aquilo era um absurdo, como é possível um Parlamento de 700 pessoas, isso é uma imensidão. E eu recordo-me ter dito na altura, perante essa plateia, que se nós pensarmos que a Assembleia da República tem à volta de 200 deputados, e o nosso país são apenas 10 milhões de pessoas, isso significa que, se eu fizesse as contas com base neste rácio, o Parlamento Europeu teria que ter, eu creio que o Parlamento Europeu teria que ter para aí umas 10 mil pessoas, o que seria obviamente um absurdo, não é? Sim, seria meter Portugal no Parlamento Europeu. Exato, portanto seria muito estranho, portanto não faz, portanto 700 pessoas, contrariamente ao que se possa pensar numa primeira análise, não é assim tanto para quem tem a responsabilidade de responder perante 508 milhões de pessoas. E depois há aquelas zangas e algumas frustrações das pessoas que estão lá e que têm vencimentos muito altos e não sei o quê. Bom, mas as pessoas que estão lá não são por eleição. Eu próprio, se me apetecer, e não posso simplesmente acordar e dizer eu quero ser deputado parlamentar, eu quero ser deputado europeu, quer dizer, tenho que me sujeitar a uma eleição, e portanto as pessoas que lá estão não foi por decisão própria, foi para alguém que votou
naquele grupo, naquelas 751 pessoas. Ainda bem que assim é, porque de facto a ideia do Parlamento é representar a população europeia. São eles que de facto defendem o interesse dos cidadãos europeus, que devem fazer a defesa dos interesses dos cidadãos europeus, e portanto a gente tem que ver realmente a ideia do Parlamento como algo positivo, de alguém que está lá a trabalhar para, em prol desta cidadania, em prol dos 508 milhões de europeus. Marco, e chegamos ao final do nosso programa. Passa rápido, talvez só para recordar, vir no encontro daquilo que a Carla de facto já aqui tinha dito e que já tivemos a oportunidade de dizer também no passado várias vezes. Qualquer instituição que nos esteja, ou responsável de uma instituição que nos esteja a ouvir, basta entrar em contacto connosco, o 291-635-113, e agendar uma pequena sessão de esclarecimento que fazemos de forma gratuita, sempre com muito gosto, sempre que pudermos estar perante uma plateia e esclarecer as dúvidas sobre o funcionamento da União Europeia. Isso para nós é sempre benéfico e, portanto, fazemos, como disse, com gosto e com bastante satisfação. Ficamos então a aguardar que muitos dos responsáveis por diversas instituições cá na nossa região possam responder a este apelo, porque quanto melhor estivermos informados sobre a nossa casa-mãe, mais vamos ganhar e mais vamos viver a Europa da forma mais real possível. Marco, muito obrigado e até à próxima. Eu é que agradeço. Até à próxima então. 10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.